Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos refatorar o que nós construímos no vídeo passado em relação à estrutura da matriz, ou seja, o código está um pouquinho confuso, bagunçado e bastante grande, então nós iremos melhorar um pouco isso, dividir as estruturas em funções e também mudar um pouquinho a dinâmica de como os dados estão sendo apresentados e solicitados. Vamos lá? Então, pessoal, começando, a primeira coisa que nós iremos fazer é dividir essas ações aqui em funções. Só que para isso, primeiro nós temos que mudar um pouquinho a dinâmica dessas variáveis, como isso tudo é alimentado. Primeiramente porque essas variáveis hoje, todas elas só existem na minha função início. Se eu for separar as minhas ações em diferentes funções, essas variáveis não irão estar disponíveis nas minhas funções. Ou seja, eu preciso fazer com que todas essas variáveis sejam visíveis para todas as funções. Então eu tenho que fazer com que essas variáveis sejam globais. Ou seja, eu vou pegar tudo e jogar aqui para o meu escopo programa. Ou seja, agora as minhas variáveis são globais, ou seja, elas pertencem ao programa, não à minha função início. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós vamos criar aqui uma função que se chama alimentar matriz, correto? Então eu irei criar aqui em cima uma função que se chama alimentar matriz, ela não recebe nada e nem retorna nada, e eu vou jogar isso daqui para dentro dela, ok? Beleza. Agora eu vou criar uma função chamada consultar dados na matriz. Ou melhor, consultar dado na matriz. Essa função, por enquanto, ela também não vai receber nada. Nós podemos até passar aqui um parâmetro. Vamos só mudar por enquanto a estrutura e depois a gente vai melhorando. Então aqui a consulta, Aqui se for uma consulta eu faço isso, então eu vou jogar isso daqui lá para dentro, certo? Consultar dado na matriz. Certo. Aqui o meu termo de pesquisa ele não está encontrando, tá? Porém ele é uma variável global. Vamos continuar a refatoração, depois a gente volta nisso, acho que deve ser alguma bugzinho só da interface aqui do nosso Portugal. Da mesma forma, vamos criar um alterar. Função alterar dado na matriz. Ok? Quando for uma alteração, a gente vai pegar isso daqui tudo e jogar lá para dentro também. Tá bom? Esqueci de pegar uma partezinha da consulta, tá? Essa parte da consulta também vai para dentro da minha função. Tá? Da consulta, no caso. Beleza. Até era por isso que estava dando esse erro, Essa variável nunca estava sendo alimentada. Beleza, então nós já refatoramos aqui a inserção, a consulta, a alteração. Agora falta a deleção. Então, uma função que é deletar dado na matriz. E nós só vamos copiar isso daqui lá para dentro. Beleza. Até aqui a gente não mudou muita coisa, Se a gente só pode fazer o que a gente já fazia, chamando, por exemplo, aqui no começo, alimentar matriz. Depois, se for uma consulta, nós podemos chamar consultar dado na matriz. E da mesma forma, se for uma alteração, chamar alterar. Se for uma deleção, chamar a deleção, o deletar. Ótimo. Então falta aqui só agora colocar a deleção e nós já teremos o comportamento antigo.
Continuando aqui, pessoal, tive um probleminha técnico, então só recapitulando. A gente preparou aqui a deleção, então só falta aqui agora a gente melhorar um pouco como isso tudo acontece, né? O que eu quero dizer, pode ser que não seja tão prático toda vez que a gente tiver que inserir registros, nós inserimos todos os registros, né? Ou seja, hoje nós inserimos toda a matriz, nós alimentamos toda a matriz. E se a gente fizesse algo semelhante com o que já fizemos aqui, por exemplo? Nós perguntarmos para o usuário se ele quer alterar, consultar, deletar ou inserir um registro. Vamos fazer isso? Então vou criar aqui uma nova opção que será i de inserir. E aqui embaixo eu vou ter uma outra tratativa, que vai ser se a ação for igual a i, então eu vou chamar uma função chamada inserir um registro, um dado, né? Um dado na matriz. Ok, essa função ainda não existe, então eu vou criar ela aqui em cima. Ok. Portanto, o que é inserir um dado na matriz? Inserir um dado na matriz é inserir uma linha na matriz. Só que para isso, nós temos que saber quantas linhas existem hoje na matriz. Então eu vou criar aqui um contador, que vai ser chamado tamanho da matriz. Esse contador, nós vamos incrementar ele toda vez que a matriz for alimentada. Ou melhor, quantidade de registros. Ok. O que nós vamos fazer aqui? Quantidade de registros começa com 0. Então, toda vez que eu inserir um registro, eu vou falar que a quantidade de registros tem que ser quantidade de registros mais. Ou seja, quantidade de registros igual a quantidade de registros mais 1. Maravilha. Então aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos alimentar aquela linha da matriz com o valor que nós solicitarmos ao usuário. Então, por exemplo, eu vou falar aqui a matriz na linha quantidade de registros, ou melhor, na linha, né, entre conchete, quantidade de registros, vírgula, coluna, quantidade de registro 0, coluna 0. Vai ser igual a um ID específico, tá? Aqui a gente vai começar a trabalhar com o conceito de ID, tá? Já eu explico um pouquinho melhor, mas o que acontece? Cada linha da nossa matriz vai representar um registro. E esse registro vai possuir um ID e um valor. De fato que a coluna 0 seja o ID e a coluna 1 seja o valor, ok? Quando a gente tiver isso funcionando, vai ficar um pouquinho mais claro, beleza? Então aqui o ID ele vai ser de fato o próprio valor da quantidade, ou seja, a sequência daquela linha. Se for a linha 0, o ID vai ser 0. Se for a linha 2, o ID vai ser 2. Só que isso nós vamos pedir para o usuário, tá bom? Nós não vamos inserir aqui de forma fixa. Então nós vamos fazer o seguinte, leia, e aqui em cima nós vamos escrever informe um ID para o registro, ok? Informe um ID para o registro. E nós vamos ler esse ID na matriz, na posição quantidade de registros, posição 0, coluna 0. Ela vai começar aqui com 0, e aqui nós vamos incrementar ela toda vez que um registro for inserido, ok? E nós vamos pedir um outro valor também, logo abaixo, que vai ser informe um valor para o registro. E nós vamos fazer a mesma coisa.
porém na coluna 1, em vez de ser na coluna 0. Beleza? Ah, tá, tem algum errinho aqui em cima, vamos ver. Leia matriz, quantidade de registros. Ok, se eu colocar aqui 0 fixo. Ah, tá, a minha expressão tem alguma coisinha errada, vamos só validar. Então, ou seja, a minha matriz... Desculpa, gente, aqui eu coloquei um parênteses, não existe parênteses aqui. Beleza, matriz, quantidade de registros, posição 0, coluna 0. Ok, e aqui é a mesma coisa, né? Tá sobrando um parênteses aqui. Beleza, gente. Então, o que nós temos que fazer agora? Só chamar isso daqui, né? Ou seja, aqui embaixo, né? Na verdade, a gente já está chamando, né? Eu já coloquei. Então, quando ele quiser inserir um dado na matriz, isso vai ser chamado, beleza? Vamos testar isso rapidinho? Opa, na verdade eu tenho que comentar, né, o que a gente não está usando mais. Então eu vou comentar isso daqui. Nós não vamos mais alimentar a matriz, nós vamos inserir quando a gente quiser. Ok. Certo. Aqui falta eu colocar um pouquinho a formatação, né? Vamos colocar uma formatação aqui nos dados que estão sendo solicitados. Então aqui em formulação eu vou pular uma linha, né? Só relembrando, tá? Que o símbolozinho aqui do contrabarra N, ele pula a linha. Então vamos parar o programa. Vou pular uma linha aqui, certo? Cadê aqui minha quebra de linha? Então eu vou quebrar uma linha. E eu não vou listar mais a matriz antes de começar, ok? Então eu vou comentar isso aqui também. Isso não serve mais pra gente. Beleza, agora sim. Então informe uma ação. Agora a ação que eu quero fazer é inserir um registro, ok? Quando eu falei que eu quero inserir um registro, ele listou para mim aqui os valores, né? Só que eu não quero que ele liste os valores pra gente, ok? Então a gente vai ter que arrumar isso daqui. Então vamos ver certinho o que está acontecendo. Porque eu informei a letra I. Ah, tá. Olha só o que aconteceu. Eu informei I minúsculo. Então ele passou por todas as opções, não achou nada e caiu aqui embaixo e listou os dados. Então eu tenho que informar I maiúsculo. Agora sim. Informa um ID para o registro. O ID que eu vou informar vai ser 1. Informa um valor para o registro. O ID que eu vou informar, né, o valor que eu vou informar vai ser texto. E aqui ele listou para a gente, né? Essa listagem também não está legal. Então eu vou remover essa listagem e vamos mudar um pouquinho essa dinâmica, né? Remover não, eu vou comentar já vou comentar e remover, né? Para a gente não ficar se confundindo com isso. Percebam que o nosso código ficou bem mais simples, né? O que nós vamos fazer? Vocês concordam que dessa forma aqui está um pouquinho inútil a nossa estrutura? Ou seja, se nós informarmos um valor, a gente não consegue mais trabalhar com ele. Então a gente vai precisar fazer com que isso seja recorrente. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos fazer com que isso aconteça enquanto o infinito, ou seja, enquanto true, ou melhor, enquanto verdadeiro, eu quero que o programa faça tudo isso daqui, beleza? Ou seja, eu não vou perder os dados. Enquanto o programa estiver em execução, ele vai fazer isso daqui. Vamos testar. Então eu quero inserir um registro de ID 1 e valor prog. A próxima ação que eu quero fazer é consultar. Então o termo de pesquisa que eu quero usar é prog. A posição do registro é 1. Então percebam aqui que a gente já consegue trabalhar com os nossos dados. Ou seja, nós já temos aqui uma espécie de cadastro. Então eu vou poder da mesma forma remover esse dado, alterar esse dado, cadastrar novos dados. Então eu vou inserir I aqui e inserir mais um dado. Vou colocar ID 2 e, por exemplo, teste 2.
E se eu consultar aqui novamente, né, eu vou ter, por exemplo, o teste 2, ele vai me falar que a posição do registro é linha 1, coluna 1. Ou seja, o meu registro anterior ele tem linha 0, coluna 1, porque é o primeiro registro. E esse daqui tem linha 1, coluna 1, que é o segundo registro. No próximo vídeo a gente vai fazer uma listagem e nós vamos melhorar um pouquinho mais essas funções, refatorar mais algumas coisas, porém dessa forma você já pode notar que o código já está bem melhor e muito mais funcional. Então acompanhe o próximo vídeo e espero que você tenha entendido aqui, acompanhado e que tenha agregado em alguma coisa, beleza? Até lá, assista nossos vídeos, curta, acompanhe e se prepare para os próximos capítulos. Até!